Olá pessoal, primeiramente, novamente eu peço desculpas por não ter conseguido fazer o chat ao vivo com vocês essa semana e eu comentei que eu iria fazer a gravação sobre os tópicos que a gente iria abordar, então eu estou aqui fazendo, eu não consegui essa semana antes da aula de hoje fazer essa gravação, então eu estou fazendo a gravação aqui para vocês para explicar sobre o nosso próximo tópico aqui, que é o de quantificadores dentro da lógica matemática, da lógica de predicados. Então, na lógica de predicados, precisamos utilizar novos conceitos chamados quantificadores. Eles serão necessários para representar quantidades. Vamos estudar para entendermos a sua importância. Então, lembrando, a gente tem as sentenças abertas, né, px, que a gente vai ser uma sentença aplicada sobre uma variável x dentro de um universo i, um universo u, quer dizer, a gente tem três casos que podem ocorrer. Todos os x em u satisfazem p, ou seja, todo o valor ou a variável de valor de verdadeiro, o conjunto verdadeiro dela, que foi citado aqui, se vocês lembrarem lá, a gente comentou aqui no... Sobe um pouquinho, vamos lembrando aqui. O conjunto verdade. Se vocês lembrarem, na última aula a gente falou sobre o conjunto verdade. O conjunto verdade são todas as proposições, que é o conjunto de objetos do universo U que satisfazem como verdade aquela determinada sentença aberta P. Ou seja, se todos os x em U satisfazerem P, nós temos o conjunto verdade como sendo todo o universo U. Então, nós temos que todos os elementos que fazem parte do universo também fazem parte do conjunto verdade. Se em alguns em U, x em U satisfazem P, nós temos uma característica que o conjunto verdade, ele é diferente de vazio. Não quer dizer que todos os elementos de U fazem parte dele, mas que pelo menos um elemento faz parte. E se caso a gente tiver o terceiro cenário, é que nenhum x satisfaz P, ou seja, é nesse cenário que o conjunto verdade ele é vazio. Então imagina o seguinte, nós temos um universo U aqui representado por 2, 4, 6 e 8, 4 elementos, e aí se a gente fizer P de x, que é a proposição representar x é par, temos o primeiro caso, todos os elementos satisfazem P, ou seja, se a gente for checar elemento por elemento, 2 é par, 4 é par, 6 é par e 8 é par. Então todos os elementos desse conjunto, desse universo U, fazem parte do conjunto verdade, ou seja, o conjunto verdade é igual ao universo que está sendo representado. Se a gente analisar para P de x, x é múltiplo de 3, nós vamos pegar 2 não é múltiplo de 3, 4 não é múltiplo de 3, 6 é múltiplo de 3 e 8 não é múltiplo de 3. Nós temos apenas um elemento, que é no caso o 6. Então, o conjunto verdade da proposição P é igual a 6. Então, existe pelo menos um elemento que satisfaz essa proposição, ou seja, o conjunto verdade ele é diferente de vazio. E aí, por último, se a gente falar x, se preposição representar x é maior do que 10, a gente vai verificar que todos os elementos são menores do que 10, ou seja, nenhum dos elementos satisfaz essa proposição. Portanto, o conjunto verdade ele é vazio. Então, nós podemos ter esses três cenários. Todos representam, então o conjunto verdade é igual ao universo. Alguns representam, então o conjunto verdade ele não é vazio. E nenhum representa, no caso, o conjunto verdade é vazio. E aí nós temos, então, para representar isso aqui melhor de forma visual, a gente tem dois indicadores, que é o quantificador universal e o quantificador existencial. O que é o quantificador universal? O quantificador universal seria esse símbolo aqui, que é o A de cabeça para baixo. Quando a gente fala aqui, por exemplo, a leitura desse A de cabeça para baixo aqui, a denominação do termo dele seria o para todo. Então a gente pode ler para todo x pertencente à proposição px, e quando a gente coloca isso aqui, a gente está afirmando que px é uma proposição que é verdadeira para todos os conjuntos, para todos os elementos pertencentes ao universo U. Ou seja, quando a gente coloca essa proposição aqui para todo, a gente está indicando, ou a gente pode estar questionando também se isso é uma verdade, se é uma tautologia ou não, que todos os elementos do universo U satisfazem a preposição, no caso, a proposição P de x. Então, nesse caso aqui, quando a gente indica o para todo, para a resultante dessa condição aqui ser verdadeira, o conjunto verdade dessa proposição tem de ser idêntico ao universo que a gente está analisando.
Então, por exemplo, igual ele comentou, se U for composto de N elementos, o de 1, 2, até N, nós vamos ter que a condição P, o de 1, E, a P, um de 2, I, a P, um de 3, P, um de 4, até P de 1N, ou seja, é verdadeira. Lembra, quando a gente fazer a conjunção aqui, no caso, o E, todos esses aqui têm que ser verdadeiro para a proposição seja verdadeira no final. Então, quando a gente coloca o para todo, todas as proposições têm de ser verdadeiras para que ela seja verdadeira no final. Então, ó, no caso, a gente pode fazer várias formas de escrever. Para todo x, px, para todo x, vírgula, px, para todo x, dois pontos, px. São várias as formas de exemplificar. Então, por exemplo, vamos lá. A gente vai pegar aqui um exemplo. Para todo x, 2 elevado a x é maior do que x. Ou seja, qualquer que seja o x, seu dobro é maior do que ele mesmo. Se a gente for analisar isso é verdadeiro se o conjunto do universo for no conjunto dos números naturais, e ele seria falso se fosse o conjunto dos números reais. Se a gente for pensar o conjunto dos números naturais, eles começam lá, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Agora, se a gente pegar no conjunto dos números reais, a gente tem números negativos. Então, qual que é o dobro de menos 1? Seria menos 2, e essa proposição aqui seria falsa. Então, essa afirmação aqui, essa proposição, ela pode ser verdadeira, dependendo do universo, ou pode ser falsa também, dependendo de qual universo que ela está trabalhando. Posteriormente, a gente também tem o quantificador existencial, no caso que a gente considera a sentença aberta Px sobre U, e no caso, o valor, o conjunto verdade dele é diferente de vazio, ou seja, pelo menos um dos elementos tem de ser verdade. Se a gente for analisar a inversão aqui do quantificador universal para o quantificador existencial, é que já que no quantificador universal todos tinham de ser verdadeiros, a gente utilizava o E. Quando no quantificador existencial pelo menos um tem de ser verdadeiro, então a gente utiliza o OU. Porque se eu tiver pelo menos um desses aqui verdade, a gente vai ter a nossa proposição lá no final verdadeira. E no caso, o existe, né, o quantificador existencial, a gente lê ele como sendo a palavra existe, e o símbolo dele é o E invertido. Então, o A invertido é o para todo e o E invertido é o existe. Então, a gente pode pegar, por exemplo, existe x pertencente ao n, que é os números naturais, tal que n mais 4 é menor do que 8. Ela é verdadeira. Por quê? Se a gente está falando dos números naturais, se a gente pegar 1 mais 4 é 5, é menor do que 8. 2 mais 4 é 6, é menor do que 8. 3 mais 4 é 7, é menor do que 8. 4 mais 4 já é 8, então já seria falso. Mas a gente tem para essa proposição aqui um conjunto verdade composto de 1, 2 e 3, ou seja, existem alguns elementos que fazem parte desse conjunto. Vamos pegar aqui, para todo x pertencente ao conjunto dos números naturais, n mais 5 é menor do que 3. Não existe, porque desde o menor número natural, que é 1, 1 mais 5 já vai ser 6, 2 mais 5 vai ser 7. Quanto maior for esse n, maior vai ser essa crescente aqui, e é impossível de existir. Então, essa aqui é uma expressão falsa. E aí a gente tem também, obviamente, para fazer as negações, no caso a gente pode utilizar a negação antes do para todo. Então, ou seja, a negação de todos são alunos seria nem todos são alunos, ou seja, não para todo x e a de x, no caso. E a gente pode dizer também, da mesma forma, existe alguém que não é aluno, ou seja, pode ser existe x tal que é a negação da proposição a sobre x. Então, a gente tem essas duas formas aí de aplicar a negação sobre a proposição. Seja negando o universal, ou seja negando a proposição depois do existencial. Elas são expressões equivalentes. Ok? Então, assim, o objetivo era passar essa parte aqui para vocês. Na nossa próxima aula aí, durante a semana, a gente vai fazer aí a correção de algumas atividades, para mim poder corrigir algumas para mostrar para vocês como que vai ser o trabalho, e também fazer uma breve explicação aí sobre como vai ser a nossa prova final. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí pelo fórum ou pelo e-mail, e na terça-feira a gente retoma os nossos encontros presenciais nos nossos bate-papos online aí. Ok? Até mais, pessoal.